Prezados amigos, neste horário das 18 horas no Lar Fabiano de Cristo, convidamos a todos para uma reflexão do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz, nesta oportunidade, a passagem de Jesus, que está intitulado Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E diz o Evangelho em Mateus: Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal, que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Esta passagem belíssima de Jesus, ela é comentada na sequência, no item 8 por Kardec, que entre várias coisas nos faz a reflexão a respeito da questão da honra, da suscetibilidade nascida do orgulho, da exaltação da personalidade, que é o que faz o homem retribuir a injúria por injúria, o insulto por insulto. E aquilo que parece ser um senso moral de honra é, na verdade, uma linguagem que se dá numa ação e reação baseada entre semelhantes do olho por olho e dente por dente da lei de Moisés, que dizia que nós devemos retribuir na mesma medida aquilo que nos era feito através daquele que nos agride. E segue Kardec dizendo que Cristo veio e disse: retribui o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, ele nos chama a atenção a respeito de que nós não precisamos tomar ao pé da letra essa mensagem. E comenta que essa passagem de Jesus não é tão diferente do que aquela outra que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Porque exatamente isso, as consequências disso seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus. Então, Kardec nos chama a atenção que Jesus não está colocando o ponto de vista a respeito da justiça. E comenta: se não lhe se opusesse um freio às suas agressões, logo os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolamente o pescoço ao assassino. E por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa. Então o que ele fez? Ele condenou a vingança. Então, dizendo para apresentar uma face quando a outra for batida, é a mesma coisa, de uma outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal. Que o homem deve aceitar e utilizar a humildade a tudo aquilo que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso em ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, e continua Kardec nos falando a respeito de toda essa manifestação de orgulho que normalmente é percebida nestas circunstâncias quando a pessoa revida. O revide é sempre uma manifestação de que aquela colocação encontrou algum ponto de suscetibilidade no indivíduo.
Então é claro que a mensagem de Jesus apresenta uma premissa psicológica fundamental para toda aquela pessoa que queira crescer emocionalmente. No momento que nós ouvimos algum tipo de acusação, é recomendável imediatamente que não se tenha um revide, porque aquilo é exatamente a perpetuação de um estado de violência. É mais oportuno saber avaliar, quando somos atacados, que aquele ataque se deve a um estado emocional de descontrole por parte daquele que agride. Se nós soubermos silenciar, e esta é uma ferramenta preciosa diante de uma agressão, saber silenciar, e muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, porque deixa o agressor no vácuo, é exatamente a partir daí que podemos começar um trabalho interno para encontrarmos o oferecimento de uma outra face. Diante de uma agressão, nós podemos oferecer uma outra linguagem, uma outra manifestação. É assim que, diante de uma ação, nós somos convidados a termos uma outra ação e não uma reação. Toda reação é uma resposta na mesma linha da provocação, quanto uma nova ação é uma medida de uma linguagem diferente. E aí faz sentido a passagem de Jesus quando ele diz que se alguém lhe pedir a túnica, oferecei-lhe também a capa. E se alguém vos constranger a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda 2000. Por quê? Porque se nós caminhamos os primeiros 1000 passos com aquela pessoa, os outros 1000 passos é a outra pessoa que caminhará conosco. É assim que a reação, ela sempre provoca uma animosidade. E a resignação, a capacidade de acolher um golpe, ele faz com que o agressor frequentemente se torne um acompanhante de uma nova possibilidade de linguagem. Vemos isso na família, vemos isso nos relacionamentos, que as pessoas que são capazes de compreender, que são capazes de absorver os golpes, como nós poderíamos chamar também de sobreviver emocionalmente aos ataques alheios, isso na relação com os filhos, na relação entre casais, na relação na família. Dizemos que quando uma pessoa sobrevive a um ataque, é provavelmente naquele momento que nós conquistamos a possibilidade de uma melhor convivência e de um melhor trato com aquele que está conosco. É assim que mães compreensivas, pais compreensivos, com filhos que são agressivos, frequentemente são também aqueles que conseguem ótimos resultados no relacionamento. Porque todas as vezes que nós acolhemos no sentido positivo uma pessoa que está descontrolada e não revidamos no mesmo nível de descontrole, nós damos uma oportunidade daquele tipo de ação se transformar em algo que seja de uma outra natureza, de uma natureza positiva. É assim que Jesus nos ensina, através do seu Evangelho, uma lei psicológica da natureza, que está em todas as coisas. Se nós observarmos as próprias estruturas rígidas, quando oferecem muita resistência, elas quebram. As estruturas flexíveis, por não oferecerem resistência, elas sobrevivem, elas resistem mais, como é o caso de galhos, de folhas que são flexíveis às intempéries do tempo. Árvores muito rígidas, racha-se o tronco no poder dos ventos, mas se são flexíveis, elas balançam com os ventos, mas elas não quebram. Assim também, na mensagem de Jesus, está o ensinamento de que nós também podemos ser assim, tendo esta possibilidade de aprender na lei da não resistência, não o acatamento do mal, mas sim o oferecimento da consciência, de uma linguagem mais madura no relacionamento com os outros.
Que o Mestre amigo que nos ensina a sermos melhores possa inspirar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações, hoje e sempre. Que assim seja.